A fé não é a ausência das tempestades, mas é confiar na mão de Cristo, que nunca nos abandona. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Eu sou o pastor Renan e convido você a acompanhar comigo mais um episódio de A Palavra que Ensina. Logo depois de alimentar uma multidão, Jesus envia os seus discípulos para atravessarem o mar enquanto ele permanece sozinho em oração. Eles viveram um milagre e agora voltam a depender do Senhor. Durante a madrugada, os discípulos enfrentam ventos violentos, contrários, e parecem completamente sozinhos. É justamente nesse momento que Jesus vai ao encontro deles. A necessidade durante o dia foi do alimento. Agora, à noite, a necessidade no meio da tempestade é a presença do Filho de Deus. O mesmo Senhor que alimenta o seu povo também permanece presente em meio às tempestades da vida. Depois que Jesus multiplica os pães, os discípulos entram no barco enquanto ele sobe o monte a fim de orar. Durante a noite, uma forte tempestade impede o avanço da embarcação. Já de madrugada, Jesus vai caminhando sobre o mar. Assustados, os discípulos pensam estar vendo um fantasma. Mas Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então pede para ir ao encontro de Jesus sobre as águas, mas ao reparar a força do vento, sente medo, começa a afundar e grita: Senhor, salva-me! Jesus então imediatamente estende a sua mão e o segura. Essa autoridade sobre a natureza é a lembrança de que Deus colocou limites ao mar. Jesus surfa sobre os inimigos. Ele é o Filho de Deus. Depois de alimentar uma multidão, Jesus revela outra dimensão da sua identidade. No Antigo Testamento, somente Deus domina sobre o mar. O mar representava o caos, o perigo e as forças que nenhuma pessoa jamais conseguiria controlar. E Jesus simplesmente caminha sobre ele. Muitas vezes queremos que a vida cristã seja uma sequência ininterrupta de montanhas de fartura, como foi a multiplicação dos pães. Mas não é assim. Na escuridão da tempestade, aprendemos a confiar unicamente na palavra daquele que governa também sobre o mar. E mais do que isso, quando Jesus diz aos discípulos, sou eu, coragem, sou eu, a expressão que ele usa lembra o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Eu sou aquele que sou. Ele se identifica aos seus discípulos com palavras especiais aos hebreus. Não apenas um mestre que tranquiliza os seus discípulos, é o próprio Senhor que está vindo e visitando o seu povo. Por isso, o Evangelho termina com uma confissão inédita: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E é por isso também que Pedro merece um pouquinho da nossa atenção. Ele quer fazer parte do poder milagroso de Jesus. O pedido de Pedro foi um ato de audácia da fé que reconhece até mesmo as impossibilidades naturais e cedem as suas forças à palavra de Jesus. Enquanto Pedro fixa os seus olhos em Cristo, ele caminha seguro. O naufrágio dele começa no momento em que ele desvia os olhos, quando ele enxerga o tumulto do mar, do vento, da tempestade. Então ele começa a afundar. E Pedro não consegue voltar sozinho. Somente depois de orar ao Senhor, dizendo: Senhor, salva-me, é que a mão disposta de Jesus está firme o resgatando.
assim também é com cada um de nós. A nossa segurança nunca pode estar na intensidade da nossa fé, mas na fidelidade daquele que segura a nossa mão. A fé nasce do agir de Deus e é fortalecida enquanto nós estamos olhando fixamente para o Redentor do mundo, enquanto ouvimos a mensagem de amor, a voz do bom pastor. Em qual deserto você se encontra nessa semana? Talvez você esteja enfrentando um vento contrário que está açoitando o seu barco. Talvez você esteja num mar revolto de ansiedade, está passando por uma enfermidade, perdeu alguém querido, está passando por um conflito no trabalho ou possui uma incerteza que faz o seu chão desaparecer. Assim como Pedro, é fácil se sentir dominado pelo medo quando estamos olhando apenas para a força dos problemas ao nosso redor. Você não precisa ter uma força gigantesca ou inesquecível para ser socorrido por Deus. Tudo o que você precisa é a palavra do Senhor, a palavra da graça, que está perto de você, no seu coração e na sua boca. Por isso, continue clamando por Jesus. O seu Salvador não está indiferente ou distante da sua tempestade. Ele é o Deus que se aproxima no meio da madrugada, acalma o vento e estende a mão para segurar você. A maior promessa de Deus não é uma vida sem tempestades, uma vida sem dificuldades, mas a certeza de que Ele vai estar presente numa comunidade cristã, através da pregação do perdão, o anúncio da absolvição, a comunhão dos santos, o mesmo Senhor está alcançando vida para colocar você em segurança novamente. No batismo, Deus tomou você para Ele. Na palavra, Ele continua falando com cada um de nós. E na Santa Ceia, o Senhor continua nos estendendo o seu perdão. A palavra que ensina nos lembrou hoje que quando as circunstâncias nos fazem afundar, a mão de Jesus está estendida ao nosso favor, ao nosso grito de socorro, disposta a nos ajudar. Nosso Senhor não apenas alimenta o seu povo, ele caminha ao encontro daqueles que enfrentam as tempestades da vida. Que o Senhor fortaleça a sua confiança, para que em meio aos ventos deste mundo seus olhos permaneçam fixos naquele que continua dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Curta, compartilhe, comente qual vento contrário está abalando a sua fé. E lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com seu amor. A fé não é a ausência das tempestades, mas é confiar na mão de Cristo, que nunca nos abandona.